Ele chama-se Daniel Gonçalves, o nome é simples. O pai dele tinha também um nome muito simples, chamava-se João Gonçalves, era boa gente porque era João, e como sabem, João é mesmo só para quem merece, não é? Chamava-se João Gonçalves e a mãe Ana de Jesus. Ana de Jesus. O meu pai não nasceu na Gafanha do Carmo, o pai nasceu na freguesia de Covão do Lobo, num lugarzinho que se chama Parada de Cima, que agora já há uns anos se desligou de Covão do Lobo e foi criada a paróquia de Fonte de Angião. E Parada de Cima é um lugar de Fonte de Angião. Conheci ainda a casa onde o meu pai nasceu, muito bem, depois foi demolido porque calhou um outro tio, que era o tio Basílio. O meu pai tinha 2 irmãos, era o tio Basílio Gonçalves e a tia Palmira. A tia Palmira era gêmea como o meu pai, engraçado. Eram os 3 filhos. Portanto, nasceu lá, mas muito jovem ainda, segundo ele contava e eu ouvia, ele veio para a Gafanha do Carmo. Porquê? À procura de trabalho. As pessoas de lá, daquela zona, Fonte Angião, Covão do Lobo, dedicavam-se, muitas delas, à agricultura, toda a gente praticamente, mas depois àquilo que era preciso para a agricultura, que era o moliço. Portanto, os barcos moliceiros. E muitos barcos moliceiros eram construídos naquela zona e depois lançados na ria, era o Rio Boco, depois passava por Vagos, aquela volta toda, Vista Alegre e vão para ali. Entretanto, o meu pai tinha já alguns tios, um tio ou 2, e primos, que estavam já na Gafanha do Carmo por causa disso mesmo, do trabalho, e dedicavam-se à construção de barcos, pintura dos barcos, lá com o breu, o piche, aquelas coisas, mas também à construção civil. E a construção civil naquela altura, e que é que começa depois a história do meu pai de ser o mestre Daniel, porque um construtor civil naquela altura fazia tudo, não construía apenas. Ele fazia inclusivamente os adobos. Os materiais de construção naquela altura lá eram adobo, não havia outro, não havia tijolos. Se havia, não chegavam lá. Portanto, mesmo as paredes interiores eram de tabiques de madeira, depois rebocadas a cal fraca, portanto, com cal hidráulico ou outra cal, mas muito fraquinho, era com madeira, as divisórias interiores das casas. Ou então com adobos, mas era mais complicado. E, portanto, os adobos eram feitos com areia, essa areia que não era, ficava longe da ria, não era areia salgada já, e com a água dali, e depois com a cal fina que as pessoas compravam em pedras enormes, que depois queimavam ali, não me recordo de ver algumas dessas cenas, queimavam a cal e com essa cal e com a areia faziam os adobos. Os adobos são um material de construção fraco, pronto, que aprovecia facilmente, mas foi assim, ainda há lá muitas casas com paredes de adobos, imensas casas. Não é? Alguns eram mais bem feitos, outros menos bem feitos. E eram feitos na areia, era amassada a cal, a areia, e eram postos em formas de madeira, enchiam, não é? E ficava ali a secar com o sol. Portanto, não eram cozidos no forno, como acontecia com os adobos. O meu pai fazia isso, mas o meu pai fazia também a madeira. Ele tinha uma oficina grande e tinha aquelas serras chamadas abraçadeiras, serra de serrar, uma serra enorme, uma abraçadeira que tinha uma folha ao meio, que tinha aquelas duas coisas de puxar de lado, não fazia nada. E o meu pai serrava a madeira, os homens, as pessoas, davam-lhe os pinheiros, iam lá para casa os pinheiros, digamos, os pedaços de pinheiro, que ele serrava e depois trabalhava, tinha as plainas, tinha aquelas máquinas, fazia lá tudo, fazia lá as portas, fazia as janelas e montava. Portanto, o construtor civil naquela altura fazia tudo. Fazia inclusive o próprio material de construção. O meu pai trabalhava ao ferro, que se era preciso, tinha uma forja à mão, quantas vezes eu em criança estava lá a dar à manivela da forja para manter o carvão e o ferro suficientemente quente. Depois tinha lá, não sei como é que se chamava, mas enfim, era uma coisa em ferro, onde eu batia ao ferro para moldar e fazer o que era preciso em ferro para a construção civil. Ainda há por lá uma outra coisa feita por ele. Por exemplo, há um teto da nossa casa velha, chamada Casa da Palmeira, uma palmeira que deu na rua, o teto da sala, que nunca quisemos demolir, apesar de estar já meio estragado, porque foi feito por ele. Portanto, um quadrado de madeira, que era muito engraçado, e lá está ainda, mantivemos sempre aquilo como recordação, mas havia muitas casas com alguns torneados,
aquilo que ele fazia quando era casas com mais luxo, ou pediam, ele fazia isso também, que era de facto, meu pai era muito artista, não sai nada a ele. Meu pai nasceu em 31 de dezembro de 1897 e faleceu em 31 de julho de 52. No cemitério que ele fez. Ele construiu o cemitério, porque as pessoas iam ser sepultadas a Ilhavo, porque nós pertencíamos à freguesia civil de Ilhavo e freguesia religiosa da Gafanha da Encarnação. E então está sepultado na Gafanha do Carmo, e o cemitério foi feito também por esforço do meu pai e algumas pessoas que se associaram e queriam, enfim, também ajudar a que a freguesia, o lugar, pudesse ter alguma vitalidade, etc. E havia uma espécie de comissão de melhoramentos, mas penso que nunca chegou a ser oficializada, porque há comissões de melhoramentos que depois se mantiveram, mas lá penso que nunca chegaram a oficializar. E construíram um cemitério. E por isso as pessoas dizem, pois, qualquer dia ainda vai estrear. E de facto foi para aí a 11ª pessoa, a 12ª pessoa que foi lá sepultada. Mas foi ele que fez aquilo, foi ele que construiu o cemitério. Juntamente com outras pessoas, no cemitério também de Adobos, o Mourão de Adobos, aquelas pirâmides que tem nos 2 portões, depois foi criar mais um portão, no da frente e numa outra portinha de lado, que agora também já é maior, que largaram, porque agora é por lá que fazem os funerais. Mas aquelas tem umas pirâmides que foram feitas por meu pai, me recordo muito bem como é que elas foram feitas. Qual era, preciso ter uma forma para fazer aquelas pirâmides, para encher de cimento. O meu pai não fazia formas porque era muito mais rápido fazer de outra maneira. Então cavou na areia, no nosso quintal, cavou na areia a forma da pirâmide, não é? Encheu com cimento e deixou secar. Portanto, não fez uma forma em madeira e depois encheu. Da própria areia era a forma. Também não. Recordo-me de aquelas pirâmides serem lá feitas. Aqueles portões de ferro foram feitos pelo meu pai. Depois já foram restaurados, não é? Mas o desenho e a construção foram feitos pelo meu pai também. Isso recordo-me muito bem, terem sido feito lá na oficinazinha dele. Mas o ele ter cédula marítima, que conseguiu a cédula marítima, era para que os filhos facilmente pudessem, se quisessem, ter cédula marítima. E quando eram filhos de um marítimo, era fácil, porque naquela altura era complicado ter a cédula marítima, não é? Ele tirou a cédula não para ir ao mar, porque nunca foi, mas para ser um documento que podia valer aos filhos se quisessem tirar a cédula marítima. Por acaso, depois nenhum dos meus irmãos foi marítimo. Dedicaram-se mais à construção civil, à agricultura, mas nunca os meus irmãos foi marítimo. Mas 9 filhos. 9 aqueles que cresceram e andam por aí, alguns destes. Eu sou o mais novo dos 9, destes 9.